E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei aqui um experimento para nós fazermos, que é o experimento de Arrhenius. Arrhenius foi um químico sueco que no final do século XIX fez uma série de experimentos para testar a condutividade elétrica ou não de determinados materiais. O experimento ele é bastante simples, bastante direto. Nós temos aqui um aparato que tem uma lâmpadazinha. Na verdade, são 3 lâmpadas, cada uma com uma potência diferente, só para a gente ir brincando um pouquinho. Aqui eu vou conectar essa lâmpada na tomada, e aí vocês vão perceber que tem aqui embaixo fios desencapados. E no momento em que esses fios eles vão se conectar, aí a corrente fecha e a lâmpada acende. Quer ver? Vamos testar aqui. Ó, vou conectar aqui com todo o cuidado do mundo. Ó, a lâmpadazinha vai acender no momento em que eu encosto os 2 fios. Qual é a ideia do Arrhenius? O Arrhenius ele vai testar a condutividade elétrica de várias substâncias em vários estados físicos, em várias fases de agregação diferentes. Vou fazer vários experimentos com vocês, então fica aí comigo. Nós temos aqui sal de cozinha, o NaCl. O sal de cozinha ele é um composto iônico. E quando eu colocar ele aqui em contato com os fios, caso ele seja condutor de eletricidade, a lâmpadazinha vai acender. Simples assim. Qual é a sua expectativa com relação ao sal de cozinha sólido? Será que ele conduz ou não conduz eletricidade? Detalhe, o NaCl é composto iônico, portanto tem íons. E aí, o que você acha? Quando a gente conectar aqui, eu vou encostar e nada acontece. Por que nada acontece se o cloreto de sódio, o NaCl, é um composto iônico? É porque no estado sólido, o NaCl tem os seus íons presos numa estrutura cristalina, presos no retículo cristalino do estado sólido. Então, embora os íons existam, esses íons não têm mobilidade, eles não estão disponíveis para conduzir a corrente. De boa? Agora, e se eu pegar esse pouquinho de NaCl e misturar na água? O que vai acontecer? Eu mostro para vocês. Então, pessoal, eu peguei aqui um pouquinho de água destilada. É água purinha, então água que passou pelo processo de destilação. Pode ser que agora, quando eu coloquei nesse recipiente, tenha a contaminação de alguma coisa, mas a priori é água purinha, só H2O aqui dentro. E eu vou colocar aqui em contato com esses 2 fios. Se a água for condutora de eletricidade, vai acender a lâmpadazinha. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, não aconteceu nada. Por que não acontece nada, meus queridos? Porque a água pura não é condutora de eletricidade. A água, ela até ioniza numa extensão muito pequena, ela ioniza muito pouco. E a quantidade de íons que eu tenho presentes aqui não são suficientes para conduzir eletricidade. Detalhe, essa não é a água potável, a água que a gente bebe. Isso aqui é água destilada. Vamos tentar ver a diferença? Eu vou pegar aqui um pouquinho da água que eu tô tomando aqui para me hidratar, certo? Está aqui um pouquinho de água que eu peguei da torneira. Vou colocar aqui. Então essa é a água potável, que vem lá da estação de tratamento de água. Nós sabemos que essa água tem sais minerais, que essa água tem flúor, que essa água tem cloro para matar bactérias. Vamos dar uma olhada? Opa. Ó, vocês estão vendo ali que acende bem pouquinho? Dá para perceber, né? Então acende bem pouquinho a lâmpada. Isso mostra o quê? Que tem um pouquinho de íons aqui dissolvidos que fazem a condutividade elétrica. Entendeu? Então a água potável conduz um pouquinho. Legal? Percebeu a diferença? Então agora o que a gente vai fazer? Lembra do sal de cozinha que a gente já testou? Eu vou pegar um pouco deste sal de cozinha e eu vou colocar na água destilada. Beleza? Então, vou colocar um pouquinho aqui. Peguei uma porçãozinha, vou colocar aqui na água destilada e a gente vai dar uma misturadinha. Isso aqui já vai ser o suficiente para vocês observarem o que acontece. Dá uma olhada aqui, pessoal. Essa aqui eu já vou colocar na lâmpada maior. Essas lâmpadas aqui são uma lâmpada de 15 watts, de 42 watts e de 60 watts. Então vamos dar uma olhada? Opa, cuidado. Uou! Acendeu muito.
O que significa isso? Significa que o NaCl, quando colocado na água, ele sofre um processo chamado dissociação iônica. Então eu vou ter íons de Na+, se separando dos íons de Cl-. Lembra que os íons já existem no composto sólido, né? Já existem lá, só que eles estão presos na estrutura cristalina. Quando o NaCl dissolve na água, ele também dissocia. Então, a presença desses íons soltos na água faz com que a gente tenha condutividade elétrica do NaCl. Beleza? Muito bacana, né? O exemplo é simplesinho e tal, mas a gente consegue enxergar bastante coisa. Vamos pegar outra substância aqui? Bom, pessoal, peguei aqui agora um pouquinho de açúcar. Tem um açúcar orgânico aqui de casa, mas é açúcar como qualquer outro. E eu quero saber se o açúcar no estado sólido é condutor de eletricidade. E aí, o que vocês acham? Vamos lá? Vamos colocar aqui na lâmpadazinha. Opa! Nada aconteceu. Ou seja, o açúcar no estado sólido não é condutor de eletricidade. O açúcar é a sacarose. A sacarose, ela é o C12H22O11. É um composto molecular. Por ser um composto molecular, não tem íons. Não é como o NaCl, por exemplo. E aí, não tem íons. Se não tem íons, não tem condutividade elétrica. Agora, o que será que acontece se eu colocar o açúcar misturado com a água destilada? Peguei mais um pouquinho de água destilada aqui para a gente dar uma olhada. Ó, de novo eu vou testar a água destilada aqui, ó, para você perceber que nada acontece. Água destilada, água purinha. Então, pessoal, nós temos aqui agora uma mistura de água destilada com açúcar. Eu dissolvi o açúcar na água e agora a gente vai fazer o teste. O que vocês acham que vai acontecer? O açúcar é um composto molecular. Dissolveu na água. Vocês sabem, açúcar dissolve na água. E aí? Conduz ou não conduz, meus queridos? Vamos lá, vamos lá. Ó, mergulhei já. Nada aconteceu. E é o esperado. Galera, o açúcar, sendo um composto molecular, ele dissolve na água, mas ele não sofre um processo de ionização. Então o açúcar não gera íons livres para conduzirem a corrente. Logo, realmente, o açúcar, ou sólido, ou quando dissolvido na água, ou quando fundido, né? A gente não fez aqui o experimento dele sendo fundido, mas se eu aqueço o açúcar até ele chegar na sua temperatura de fusão, vir açúcar líquido, ele também não vai conduzir eletricidade. Legal? Para a condução de eletricidade, anota aí, cara. Duas coisas precisam acontecer. Na verdade, uma ou outra. Se você percebe que algo conduz eletricidade, das duas, uma. Ou tem íons livres, ou tem elétrons livres. Legal? Só essas duas possibilidades. Ou íons livres, ou elétrons livres. Beleza? O açúcar não tem nada disso. Logo, não conduz. Tá bom? Vamos pegar aqui agora detergente. O que vocês acham? Detergente. Olha lá. Vou botar um pouquinho de detergente aqui. Boa. Então, é detergente normal que a gente usa em casa. O que vocês acham, hein? Qual é o palpite de vocês? O detergente conduz ou não conduz? E aí? Dá uma pensada aí, vamos ver se você acertou. Eu já vou jogar aqui, ó. Pá. Ô, meu querido, o detergente conduz. Porque o detergente, na verdade, ele é um sal. Ele é um sal. Se você olhar lá agora, pega lá um detergente aí na sua casa. Olha lá no rótulo detergente. Vai estar escrito alquilbenzenosulfonato de sódio. Ele é um sal de sódio. Portanto, quando colocado na água, ele atua, ele age como se fosse o sal de cozinha também. Os íons que já existem vão sofrer a dissociação e eles vão estar livres ali na água para conduzir a eletricidade. Por isso que o detergente conduz. Beleza? Tranquilidade? Vamos para mais um? Eu vou ficar brincando aqui, galera. O próximo que eu vou testar, pessoal, é a vaselina. Tenho aqui um pouquinho de vaselina. Vamos colocar aqui. Beleza. O que vocês acham? Vaselina conduz ou não conduz eletricidade? Bora? Ó, vou colocar aqui. Tum, nada aconteceu. Nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque a vaselina é um composto molecular.
Se você der um Google aí rapidinho, você vai perceber que a vaselina é um hidrocarboneto apolar, ele é um composto molecular, ele não vai sofrer nada, nenhum processo de ionização, não tem íons livres aqui, não tem elétrons livres, então nada vai acontecer. Bom, pessoal, agora vamos testar o vinagre. Peguei um vinagre aqui de casa mesmo, certo? Nós temos aqui o vinagre. O que é o vinagre? Dá uma olhada aí no rótulo do vinagre que tem na sua casa. Ele é uma solução aquosa de ácido acético. Vamos testar? Ó, vou colocar aqui. Opa, acendeu essa lâmpadazinha. Vamos ver se acende a segunda aqui? Ó, fica mais difícil de colocar, mas a gente consegue. Ó, acendeu. Mas você tá vendo que não tá acendendo fortão? Tá acendendo de leve, né? Ó, tá acendendo só um pouquinho. Ó, não acende forte. Por quê? Porque o vinagre, ele é uma solução de um ácido que a gente diz que é fraco. O ácido acético aqui, ele ioniza muito pouco. Então ele disponibiliza para a solução poucos íons. Se tem poucos íons, condutividade elétrica baixa. Então, solução aquosa de ácido acético é condutora, mas ela é de um ácido fraco, portanto que acaba ionizando muito pouco, poucos íons disponíveis, condutividade elétrica baixa. Quer ver? Vamos fazer uma comparação do vinagre, que eu vou deixar aqui no cantinho já, com uma solução de ácido clorídrico, uma solução de HCl. O ácido clorídrico é um ácido forte, beleza? Vamos dar uma olhada? Eu já vou colocar aqui nessa lâmpada. Como eu sei que é um ácido forte, eu sei que ele vai conduzir. Por que ele vai conduzir? Sendo um ácido, ele é um composto molecular que se caracteriza por ionizar em água, liberando cátions H+. E como ele é um ácido forte, ele ioniza muito. Então, bora lá. Ó, fica de olho. Tchans! Tá vendo a diferença? Chegou a dar um estalo aqui. Acende e acende muito. Vamos comparar com o vinagre de novo? Ó o vinagre, olha a diferença. Ó. Percebeu? Vinagre ácido fraco, HCl ácido forte. Beleza? E aí, pessoal, vamos que vamos? Mais uma brincadeira aqui. Vou colocar uma solução de NaOH, hidróxido de sódio. Essa solução de NaOH é o que você tem, por exemplo, na soda cáustica. Então isso aqui também a gente tem que tomar um cuidado. O NaOH é uma base, e é uma base forte. Aí você já está começando a entender. Se é forte, é porque a dissociação acontece praticamente 100%. Ou seja, quando eu colocar, né, ele já é uma solução em água. Então eu tenho o NaOH em água aqui. Então quando eu colocar aqui para acontecer a condutividade, a gente já sabe que essa solução vai ser condutora. Ela vai ser condutora porque tem íons livres, provenientes da dissociação iônica da base, NaOH. Já vou botar aqui direto, ó. Confere aí. Bom, como é base forte, ilumina pra caramba. Beleza? Então, solução de uma base forte. Legal. Voltamos aqui com óleo de cozinha agora. Eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui. O que você acha que vai acontecer? Vai conduzir ou não vai conduzir eletricidade, meus queridos? Vamos nessa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Espera aí. Ô louco, não dá para roubar, né? Olha lá. Agora sim ligado. Ó, só para você ver que eu não estou roubando. Ó, de novo aqui. Tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Tum. Não conduz. O óleo de soja, né, o óleo que você tem em casa, ele é também um composto molecular. Se ele é um composto molecular, ele acaba não sofrendo ionização. Os únicos compostos moleculares que ionizam são os ácidos. Você coloca um ácido na água, ele vai ter o processo de ionização. Se o ácido for fraco como o vinagre, vai ter uma condutividade baixa. Se o ácido for forte, como o HCl que a gente viu, ilumina bastante. O óleo, assim como o açúcar, é um composto molecular, assim como a vaselina, não vai conduzir. Não vai conduzir. Beleza? Vamos fazer uma baguncinha aqui?
Eu vou pegar um pouquinho de sal de cozinha, o NaCl, e eu vou colocar aqui no óleo, tá? Vamos pegar aqui um pouquinho, ó. E um pouquinho de sal de cozinha, vamos colocar aqui no óleo. Beleza. E vamos dar aquela mexidinha. E agora, o que vocês acham que vai acontecer? Será que vai conduzir ou não vai? O sal de cozinha misturado com o óleo. E aí? Tem teu palpite? Vamos lá ver? Opa, nada aconteceu. Por que que nada aconteceu? Porque o sal de cozinha, ele sólido, a gente já sabe, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque os íons existem, mas eles estão presos na estrutura cristalina. Se eu coloquei o sal no óleo, este sal não vai dissolver no óleo. Não vai, simplesmente não vai ter interação. Então o sal continua não conduzindo eletricidade no óleo. Agora, vamos fazer um negócio bacana? E se eu pegar um pouquinho de água destilada, que eu tenho aqui um restinho guardado, e eu colocar junto nessa mistura, já tem óleo, já tem sal aqui, e eu vou colocar um pouquinho de água. Primeiro, o que que você vai perceber? A água e o óleo são líquidos imissíveis, que não se misturam. Então eles vão ter o quê? Densidades diferentes. O óleo, que é menos denso, ele vem para cima. Vocês estão conseguindo ver aqui? Tem bastante óleo e tem pouca água, né? Mas vocês já estão conseguindo ver aqui, ó. Vou dar uma misturada e depois, se a gente deixar um tempinho parado, e eu vou deixar, você vai ver a água indo para baixo e o óleo indo para cima. Vamos deixar um pouquinho? Ó, vou deixar um pouquinho parado e a gente já volta. Ó, pessoal, vocês já conseguem perceber aqui que está bifásico? Então, o óleo está em cima e você vai ter embaixo uma mistura de água com sal. E agora, o sal dissolve na água, né? Vamos ver o que acontece? Lembra que a água que eu coloquei aqui é água destilada. Então, se fosse só uma mistura de óleo e água, a lâmpada não iria acender. Agora, dá uma olhada comigo aqui. Eu vou nessa lâmpada aqui para vocês sacarem. Enquanto tiver conectada, enquanto os fios estiverem só no óleo, ó, já está mergulhado. Não vai acender, mas opa, vocês viram ali? Ó, ó, ó. Dá até um choquezinho ali, ó. Que é quando eu estou indo para a água, ó, ó, ó. Vai para a água, chance. Agora é uma mistura de água e sal de cozinha, que a gente já sabe que é condutora. Então, se fica só no óleo, não conduz. Se desce, conduz. Oh, meus queridos, que coisa linda, que beleza! Então, galera, eu quero te mostrar que o Arrhenius fez muitos desses experimentos. E ele começou a separar as substâncias de acordo com a sua característica aqui, né, na condutividade elétrica. Ele percebeu que existiam compostos iônicos que, quando sozinhos, né, quando sólidos, não acabavam conduzindo eletricidade. Quando colocados na água, conduziam. E aí ele começou a separar as bases, os sais, de acordo com outros comportamentos. E ele soube que teve compostos moleculares. A maioria dos compostos moleculares não conduziam eletricidade em hipótese alguma, mas tinha alguns compostos moleculares que conduziam, os ácidos. Nós vimos aqui dois exemplos, o vinagre e o HCl. Beleza? Então foi assim que as coisas aconteceram. Deixa eu te mostrar uma última. Só mais uma para a gente se despedir aqui, metais, né? A gente não tinha falado de metais ainda, então eu peguei uma moedinha de 50 centavos aqui. Vamos ver como é que funciona? Será que uma moeda de 50 centavos conduz eletricidade? Vamos colocar aqui, ó, em contato com os dois fiozinhos desencapados e, ó, chance. Belezinha, condutora. Sim, os metais, eles têm ligação metálica. E a ligação metálica é aquele mar de elétrons. Os elétrons estão livres, disponíveis para conduzir eletricidade. Então os metais, seja eles no estado sólido, seja eles quando fundidos, vão conduzir eletricidade. Beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E, cara, se inscreve no canal, fica por aí, porque vai ter mais dicas, mais experimentos, mais conteúdo teórico para te dar uma força em química, tá bom? Beijos e abraços, valeu, falou!